Eu acredito que o dom, ele é o talento somado a algum X-Factor espiritual, a minha opinião. Um propósito. É alguma coisa que você tem ajuda do mundo espiritual. Saquei. É alguma coisa que não é só você, não é só humano. Obrigado, mano, por você ter vindo aqui, cara. Tamo junto, que é isso. Pô, mano. Você é um cara que a gente já teve junto, né? Em outras Já, ocasiões. Na rede Hit. Na Hit, Eu a era gente já teve produtor junto. lá. E a gente trocava ideia no bastidor. De umas lebres que eu levantava tal, ao vivo lá. E você vinha depois curtindo a ideia e tal. Daí eu falei, bom, que legal. Depois eu comecei a ouvir você falando e assistir uns episódios. Falei, pô, o Marco tá com umas ideias muito legais, cara. E quando você me convidou, eu falei, demorou, vamos fazer. Pô, mano, você tá louco, velho. Você falar isso daí pra mim, eu vou chorar aqui, velho. Tá Não. doido? Eu passei minha adolescência inteira te ouvindo, cara. Ah, que da hora. velho, Obrigado, ó, você me chamou. já... Começou me chamando de velho. Não, né? é velho, nada a ver. Tio. Não é. Passei a Mas, mano, eu gosto adolescência muito do seu inteira. trampo, da sua voz, cara. Eu já falei pra muita gente que eu acho que o seu time é um dos times mais bonitos que tem. E o que acontece? Tem uma parada na tua voz que eu acho que é uma coisa divina, assim, do céu mesmo. Que eu falei assim, mano, eu já vi vários cantores cantando. Só que o Sérgio Sá tem uma parada que quando ele começa a cantar, muda o ambiente do lugar, velho. Eu não sei o que que é, tá ligado? É uma outra parada, mano. Sai mais formante da voz. Parece que tá saindo... Mas será que é físico isso, cara? Eu Cara, também parece já que tá parei saindo pra... cinco voz junta. Então, eu parei pra pensar nisso também, porque eu sinto uma parada acontecendo também. Mas eu acho que não é em níveis físicos, sabia? As vibrações, as coisas, eu acho né? que é uma outra parada. Talvez é o tal do talento, do dom mesmo, assim, do talento, cara. De tipo assim, uma parada que você recebeu, Eu sabe? acho que é algo assim, por exemplo, quando você tem alguma coisa que foi dada por Deus, entendeu? Eu acho que acontece um movimento que ele potencializa aquilo que você tem. Tipo, vamos dizer, exemplos, né? Você tem um menino com 5 pães e 2 peixes, aí, tipo, Deus potencializa aquilo, faz todo mundo se alimentar daquilo. Tipo, eu tenho uma voz que não é uma voz super afinada, não é uma voz precisa, não é uma voz rápida, não é uma voz cheia de virtuose melismática, não é com a mobilidade glótica animal e tal. Só que quando eu vou ministrar, realmente acontece alguma coisa. E não é em níveis físicos, não é por conta de capacidade física. Eu sinto também essa parada que você tá falando. E tem uma identidade, entendeu? Porque, por exemplo, teve uma época que todos os cantores tinham o mesmo timbre, a mesma coisa. Aí você não sabia se era o cara A ou B que tava cantando. Só que quando você entrava nos sons, participação, ou um som seu, todo mundo sabe que é você, mano, que tá cantando. Acho que é uma capacidade mesmo do alto mesmo. É uma capacidade do alto. Que E minha voz mudou. Você pode ver Bruna- que não é física, ela mudou. A Minha Bruna, voz foi mudando. A Bruna cabeleireira tava sentada aí, ela tava falando um lance sobre assinatura. É Ela digital, falou, pô, né? Cada um tem a eu tenho sua, a minha né? assinatura do meu trampo, do jeito que eu corto. E eu acho que tem um lance assim também, Tudo né? tem isso, né? Tudo tem a sua digital, né? Tudo tem seu jeito de fazer, seu jeito de ser, seu jeito de ver aquilo, né? O seu ponto de vista. Com Acho que certeza. cada um tem a sua digital que é diferente do outro. Por isso que é legal a diversidade, por isso que é legal. Por isso que você vai ter um público que é seu, que vai admirar, né? Eu costumo dizer que a gente não consegue gerar nada nosso sem alguma coisa do outro. Isso é uma lei biológica. Sim. Quando uma mulher vai gerar, ela precisa de algo de outro para que some ao que ela tem dentro dela. Você pode ver que no campo das ideias, a fertilidade de ideias nunca é formada por você só. Você pega alguém que já trilhou, já passou por um caminho, você pega uma influência de uma banda, de uma sonoridade, você pega uma ideia, uma filosofia de um cara que pensou há 2.000, 3.000 anos atrás, 1.500 anos atrás. Você pega um cara do século passado, soma com aquilo, internaliza aquilo, igual a mulher faz, você gera aquilo por 9 meses e depois você tem alguma coisa que tem metade tua, mas é metade de outro também. Sim. E isso é fantástico. Com banda é assim, com filosofia é assim. Você pode perceber o que a gente faz com a religião é assim. Teve um cara há 2.000 anos atrás que deixou uma doutrina. E você pega isso, você reedita para os tempos atuais e você cria plataformas para se viver. E a gente não falou sobre isso aqui, não foi, Natália? Aí A Bruna não é nem cristã, mano. Falando de cabelo e falando de cocriação. A gente acabou de falar isso. Captei tudo que estava acontecendo aqui. Sensibilidade já... Pô, que da hora, cara. Show.
Não, mas Cara, digo assim, o que eu acho bonito uma- é que a ideia de harmonia, e que é o que você falou, a ideia de o próprio Deus, ele consegue conviver em plena harmonia com tudo, com todos e com todo o universo, né? E aí você vê que o homem, ele faz ao contrário, né? Ele meio que desarmoniza, né, com o semelhante, assim. Desde o do primeiro homem ali, você já vê o Caim matou Abel, não sei o que lá. Já é, O já é, caos. já é a brisa do homem Já é o prenúncio do caos, né? saindo dessa parada de Deus, né? É, é, tem uma influência ali, né, Sim. da antiga serpente, o dragão. Não, Tem então, uma, tem uma digo assim, influência do caos, porque o caos ele vem gerando caos, né? Então você tem gente que acha que isso é mitologia, outros acham que isso é literal. Mas sim. você tem uma influência, né, da serpente e ela argumenta para Eva. Então ela argumenta para Eva para que Eva tome o controle e o governo. Então, quando ela fala, governe você mesmo, ou esteja você no centro de tudo, e você avance e faça aquilo, quebre a regra, entendeu? E coma aquilo que falaram que não é para você comer, porque falaram com o interesse de que você não se torne como igual àquele que te Sim, criou. sim. Sacou? Quando ela entra nessa, daí ela se alimenta ou come, ou de repente é uma outra coisa que a gente não vai saber, que a mente ainda humana era pequena para entender isso, mas na mitologia do Bereshit, a gente vê essa parada do Éden, né? Então, de repente, ela entra nessa e aí ela habilita o caos acontecer. E o caos vem equilibrando. E aí a gente vai entrar numa filosofia muito louca, porque o equilíbrio faz com que exista valor para o bom, o valor para o bem. Porque Sim. se existe só unanimidade dentro de um sistema, você não tem valor. Porque imagina se todas as paredes fossem brancas, você não teria valor para parede cinza. Não, total. Eu já entrei nessa pilha, total. Só Porque que isso é um negócio doido, porque não tem fim. Aí você começa a falar, peraí. você precisa ter uma referência do mal pra você entender o Sim, bem, né? um equilíbrio, o caos ele tem um valor. E o caos é gerado pelo próprio Yahweh, o todo. Exato, não. Porque o próprio mal é origem ele origina o próprio mal. Claro, é igual o Ariovaldo uma vez falou pra mim O que Ariovaldo Ramos? É. Legal. Que o Tá vendo? Você tá, velho. Você tá fogo, velho. Não, Você tá fogo, o Ariovaldo é tipo um Cê mentor meu, cara. Velho, eu vou embora, bicho. Você tá fogo, bicho. Eu vi O- umas ideias suas, eu falei, meu, bichinho tá aqui, tá bom. Porque ele disse que o mal não, o Só mal não faixa existe preta. enquanto. Porque assim, o mal não é o antagonismo do bem, Não, não pode ser. né? Porque, por exemplo, você tem Deus. Você não tem um ser na mesma proporção Na mesma que proporção, Deus pra não dizer tem que como. ele é o mal, Exatamente. né? Então o mal existe enquanto negação de Deus, né? Muito louco, né? E não enquanto existência própria, né? Agora, como que a gente vai saber de fato, qual que é o propósito disso tudo, dessa estrutura toda, né? Qual que é a estrutura, qual é o propósito de fato? Cara, de repente a nossa compreensão humana caída, ela é muito limitada para entender isso, né? Total. E eu acho que é isso que é aí que o ser humano vacila, né? De achar que ele entende muito, né? E, Exatamente. cara, a gente é igual o Cortella, ele fala que você é um cara no meio de milhares. No meio de um planeta, no meio de vários outros. No meio de uma galáxia, no meio de várias outras. Várias outras. E um período da E o história, universo em expansão ainda. não é? Uau. Então, realmente Tem um amigo meu, Rafael Querido, fala, cara, tem coisa que a gente vai falar, brincar aqui, conversar e debater até a lápis. A gente não tá falando nada da caneta. Porque não tem nenhum absolutismo. Nem a verdade pode ser absoluta, porque ela é o prisma de um ponto de vista. Sacou? É o 6 que tá escrito 6 pra mim e 9 pra você. É um ponto de vista, cara. É muito louco. E o orgulho é você achar que o seu ponto de vista é o... É esse que é o BO da sociedade. Achar que o meu é o que você tem que ter, né? E acho que hoje, principalmente no Brasil, tá muito assim, né? Tá bem assim as coisas. Cada um sabe onde o sapato tá apertando, né, cara? Quem tem o calo sabe onde o sapato tá apertando, né? De repente, no meu contexto é diferente do teu, né? E aí eu quero que você tenha a mesma visão que eu. Mas se você não vai ter a mesma visão, você não tá no meu ponto
de vista, né? É. Muito Não, louco. ixi, isso daí é muito louco. Agora, um fato, eu acho assim, fantástico, porque eu cresci numa sociedade que era apolítica. Eu cresci numa sociedade que não ligava pra política. Sim. Era uma sociedade que não tava nem aí. E hoje é todo mundo Então politizado. você vê que enraizou tanto porque ninguém cuidou do jardim. Por que enraizou tanta corrupção? Porque a população brasileira não ligava, ele não interferia. Você vê os números de gente que anulava voto, que voltava em branco, cara, eram cifras assustadoras, eram números assustadores. Você vê que hoje, cara, os meninos de 16 anos estão tirando o título, já com um posicionamento. Pode ser diferente do que eu acredito, mas é um posicionamento político. Então, tem uma sociedade que está acordando para isso de alguma forma. Isso é bom. Isso é bom. Tem mais gente que está ligada no que vai acontecer. Porque se ficou desse jeito, do jeito que está a política brasileira, é porque não ligavam. Eu acho que quanto mais gente tiver, ou quanto mais oposição tiver a cada governo que estiver lá, mais forte ele vai ser. Porque um governo sem oposição é um governo fraco. O que fortalece o governo é ter fiscais, é ter vereadores fiscalizando, é ter o povo fiscalizando os vereadores, fiscalizando os deputados, fiscalizando toda a estrutura governamental, entendeu? Toda a estrutura política. Porque eles estão fazendo o que eles querem, né? De alguma maneira, né? Ou vêm fazendo há décadas o que eles quiseram, né? E agora você tem uma população que está muito ligada nisso, né? Que está sempre aí olhando, vendo e de repente até achando pelo em ovo, mas pelo menos você está de alguma forma você vê como monitorando, positivo esse né? movimento, então. Ah, claro que é, claro que é. Claro que é, ele é muito positivo, ele faz parte de um processo em que a população está se cada vez mais politizando. Então é muito positivo. Em contrapartida, você tem uma década atrás que ninguém estava nem aí para nada. Sim, A Globo entendi. elegia, perdão falar, mas uma emissora de televisão determinava quem seria o presidente. Então, muito disso é graças à internet. Saquei, Né? saquei. Que você tem hoje a informação democratizada, né? Você tem o acesso, né? Você tem o influencer, que ou bem ou mal o cara dá a opinião dele lá. Sim, Né? O que a gente está fazendo aqui vai influenciar centenas de milhares de pessoas. sim. Sacou? O que mudou? Você não lembra de uma parada que eu fiz uma vez? Você lembra que uma vez eu fui lá na BBM? Você não vai lembrar, mano. Não vou mesmo. Você acredita, pra você ver como era pra você ter me conhecido faz muito tempo atrás. Você acredita que eu fui uma vez lá na BBM, estava dando aula de canto, e eu gravei um videozinho seu dando aula? Não lembro. Pro Fernando, cara, na época, assim. Ele queria fazer o quê? Um teaser? O que Ele queria fazer um teaser das aulas Das de aulas. canto que Legal. rolava lá, né? Você deu muita aula de canto, né? Rapaz, eu dei aula na BBM quase 6 anos direto, se não me engano. Como que você E antes eu tinha dado mais 5 anos direto. Você de fez aula? Não, Não? não. Fiz aula de piano. Dá uma raiva disso daí, porque os caras bons, eles sempre falam que ele não fez, tá ligado? Agora sim, o fazer aula é muito legal, porque na minha época não tinha material didático pra aula, né? Você tinha que ter aula assim, meio que... Você ia no intuitivo, você ia na influência de... Mas teve uma parada de você fazer pra você desenvolver? Assim, tipo, por Era exemplo... muito lento o desenvolvimento, porque a gente tinha que beber na fonte audiovisual do que vinha para nós de fita cassete, de fita de VHS. Você teve algum método, assim, de estudo ou não? Foi só orgânico mesmo? Orgânico. Evoluindo? Orgânico. Não tinha método. Saquei. Você tinha que desenvolver o seu. Então era muito intuitivo, a gente não tinha estudo sobre fisiologia, você não sabia como era o funcionamento. Tanto é que muito ajuste que a gente fazia, glótico, é totalmente errado. Nocivo, Você Entendeu? ouvia e reproduzia. Eu cantava com muita soprosidade. O pessoal gosta, legal, uma voz mais soprosa e tal. Só que ao mesmo tempo eu ganhei uma fenda glótica. Porque quando você canta soproso, você desce o TA, ele fica, o TA interno, o TA tem 4 músculos, o tiroaritenoide, é a voz, a prega vocal. Você tem 4 músculos, você tem o TA, é interessante, né? Com um músculo tem 4 filetes musculares, um músculo. Você deixa o de dentro ele solto e você firma com o de fora. São 2 filetes musculares em cada TA. Então eu costumei cantar com o TA interno frouxo, afrouxado. Então eu ganhei o quê? Uma fenda glótica. Caramba. Porque eu não tinha noção, entendeu? Então eu vi o americano cantando com aquele timbrão, aquela coisa, e tentava copiar. Só que eu não sabia que aquilo pra minha voz estava sendo nocivo. Então tendo que reaprender a posicionar a minha laringe, cantava com muito CT, né? Apertado. E como você muda isso hoje? É difícil, porque você tem depois do banho glótico, do banho hormonal na glote, você tem a puberdade, que eu quero dizer,
Daí você tem a puberdade, você tem uma calcificação, né, das cartilagens. Sim. Então aí você tem um pouco mais de dificuldade para mudar o seu timbre depois. Cara, é muito difícil, cara. Depois que você aprendeu A a cantar fenda não de um reverte. jeito, a fenda reverte. Reverte? A fenda pode ser, se apontou pro estômago. A fenda pode ser muito por conta de refluxo, né? Mas também pode ser por soprosidade. A soprosidade é uma grande vilã. Caraca, A soprosidade, velho. quem faz soprosidade na voz, ele cansa rápido e ele tende a ficar com uma voz que não é tão precisa. Eu trabalhei um tempo com a Blussy, fazendo umas paradas pra ela de Massa. vídeo. E ela levava uma galera no otorrino, mano. Ela levava os cantores. Filmar, Aí né? fazia Pra o ver como tá. vídeo da Vídeo da parada. laringoscopia, eu Vídeo acho. laringoscopia. E tipo, o cara Vídeo filmava. estrobo, laringo, tem uns negócios, né? Filmava com o cara cantando, assim, mostrava por dentro o cara, assim, e tal. Dr. Isaac, E- né? ele, lá no Santa Cruz ali. Eu cheguei a fazer uma vídeo com ela. Ela Pô, me legal. acompanhando. Foi legal pra Legal. caramba. Você vê, né? Coloca lá a câmera, né? Aí você faz a fonação, ela começa a observar. Sim. Se tá com algum problema. Aí eu tinha fenda fusiforme. Como que você vê esse lance do desenvolvimento musical, assim? Você acha que o cara... Que a gente tava falando sobre o lance de dom, né? E tem gente que então acredita que, pô, se é dom, é algo... Porque a gente pode ir por duas vias. A gente pode ir por uma questão de lapidação do dom. É possível meio que melhorar o dom. Ou o cara que não tem dom, entre aspas, ele consegue cantar bem e tal. Como que você vê isso? Legal essa lebre que você levantou, porque aí você coloca em duas... Duas perspectivas. duas perspectivas, o que é dom e o que é talento, né? Eu acredito que o dom, ele é o talento somado a algum X-Factor espiritual, a minha opinião. Um propósito. É alguma coisa que você tem ajuda do mundo espiritual. Saquei. É alguma coisa que não é só você, não é só humano. Entendeu? Que aí você ouve esses absurdos, os caras Tem falar que nunca fizeram aula. Tem alguma coisa que te potencializa. Por exemplo, a minha facilidade em compor, ela não é natural. Se fosse natural, eu tinha composto com 10 anos de idade, 15 anos, 16 anos. Eu fui ganhar o dom de composição quando eu tinha 20 anos. Eu fui pro monte orar e fiquei orando. Quem não sabe o que é monte, é um lugar que você vai de madrugada, fica lá durante a noite orando e pedindo alguma coisa. Você quer uma graça que precisa ser alcançada, ou alguma coisa que você quer que você tenha urgência, ou algo espiritual que no mundo físico ele é impossível que aconteça. Aí você vai clamar na madrugada no monte. E dizem, né? É brincadeira isso que eu vou falar, mas dizem que a fila é menor de madrugada, né? E aí você vai lá e aconteceu um fenômeno sobrenatural comigo, né? Quando numa das madrugadas, o chão acendeu em torno de mim, os gravetos, as folhas, todos ficaram fosforescentes. Inclusive eu levei pra casa. Eu já vi isso aí também. Pra mostrar pra minha avó. Já vi. Você já foi de oração, então. Já. E é um fenômeno sobrenatural que não sei se existe explicação Graças científica. a Deus que eu vi, cara, porque se é os outros que falam, às vezes você não acredita, né? Tem gente que eu peguei conto na isso. mão um negócio aceso e tudo, assim. Exatamente. Tem gente que não acredita, né? É uma manifestação sobrenatural que tá ali, e daquele dia eu decidi diferente. Daquele dia em diante eu comecei a compor. Destravou alguma coisa na minha cabeça. Então por isso que eu sei que é espiritual. Que louco. Entendeu? Qual foi a primeira música que você escreveu, você lembra? Cara, a primeira música que eu escrevi foi Deus Seu Melhor. Daí foi Deus Seu Melhor, teve O Cordeiro também. Tipo assim, Que legal, dava cara. qualquer coisa que acontecia assim, tava na rua, vinha música. Tipo, tava dando aula, vinha música, né? Então todo contato que eu dos tinha... Dois Senhores é sua, não é? Você escreveu? Não, essa aí é do Pedro Marques. Cara, bonita essa música, né? música é animal. Bonita, mano. Ele escreveu essa música depois de uma surra que ele deu na filha dele, né? Sério? Que ele fala, e não mais a dois senhores servirei. Então ele tava com uma razão, ele tinha razão pelo que ele estava fazendo, ele achava que tinha razão de bater na filha por conta de algo que ela tinha, de repente, decepcionado ele num combinado de ordem moral. E aí ele, depois que dá o corretivo nela, fisicamente, ele se sente o pior cara do mundo. Sacou? Por ter tido a atitude de bater nela. E daí ele chora, se arrepende, se sente um lixo e para e escreve essa música. Que é o Decidi. Decidi. Pedro Marques.
Pedro Marques. Fantástico. E essa história, essa música é forte por causa disso. Ela tem verdade, né? Nossa, Você vê a música Mãe, escrevi em 2002. Ficou linda. Você viu a força da música Mãe? Porque ela tem uma verdade animal, cara. Tudo que tem verdade, Marcos, tudo que tem verdade, ele por si só ele tem espaço. Entendeu? Você vê que é uma música que tá aí. Todo Dia das Mães as pessoas usam a música como uma referência de homenagem à mãe. De honra à mãe, entendeu? Às mães, entendeu? E a música, sua mãe morreu? Não, eu escrevi pra minha avó. Era uma mãe que estava perto e minha mãe, que uma mãe que estava longe. Então eu escrevia para duas mães. Por que tem essa força? Porque estava uma de um lado do piano e outra do outro lado do piano. Na véspera do Dia das Mães de 2002. Eu escrevi a música olhando para as duas e cantando de forma improvisada, sem nada na minha frente, a música veio. Ela simplesmente nasceu. E eu rápido, usava um gravadorzinho, que eu dava aula nesse piano. Eu apertei o REC, e foi por sorte que eu apertei o REC e gravei a música. Caramba, E essa versão que foi gravada no disco És Meu Herói de 2002, que lancei em 2004, sim. Essa versão é uma versão que ela tem 30% da música inteira que veio. Porque ali a gente foi tipo, nós três estávamos chorando, foi a minha... sabe, o meu sentimento foi ali na música. Minha mãe que estava sempre longe, correndo atrás, trabalhando, fazendo as coisas dela. Minha avó que estava perto. Minha avó já velha. Entendeu? Então eu já sabendo que a qualquer momento ia ter que me despedir dela. Entendeu? E aquilo foi saindo, cara. E saiu a música Mãe. Por que ela tem tanta força? Porque ela é verdade. Entendeu? Então, às vezes, eu já criei música que eu fiz, uma música que não foi realidade. Ela é uma música fictícia. Eu não vivi aquilo. Eu não tinha capacidade para carregar o que ela fala ainda. Então, ela não tem força. Sacou? Aí você pega uma música que, de fato, tem um impacto. Que ela impacta. Saquei. Ela foi gerada num vórtice verdadeiro. Numa lágrima. Aí você fala assim, o que o Saas tem? Ele tem uma experiência, velho, que de alguma forma tem uma lágrima, e para ter essa lágrima veio junto com sentimento, com sofrimento, com experiência. Isso daí que você tá falando é muito legal, porque tem várias músicas assim na história mesmo, igual aquela música Wonderful World lá, né? Que o cara escreveu a música meio... Mas não foi ele que escreveu, foi? Então, mas digo assim, dizem que a história da música é meio que num pós-guerra, assim, né? Numa coisa de desejando um mundo melhor. É assim, o cara fez ali na situação mesmo, né? Aquela Imagine também do John Lennon, não é? Então, assim, realmente essa parada da força, da verdade das músicas, assim, poderia falar várias. Outra coisa, essa música Mãe eu gravei de primeira, cara. Acho que eu fiz uma emendinha na última estrofe, na última frase. Gravei de primeira, entrou, pus o fone, pau, gravou. Em 2003, com Rubem Moraes. Caraca. Cara, foi, entendeu? É um negócio assim... Não, a coisa sim. É a verdade, entendeu? Então você vê que a música que às vezes e isso é uma parada muito louca, porque é uma coisa que não muda, né? Agora, de repente, uma música que ela é uma música que ela pode ser temporal, ou ela é uma música ocasional. Você pode ver que todo mundo curte agora, daqui 6 meses ninguém lembra da música mais, né, cara? Sim. É um negócio doido. E tem umas que ela fica 4 séculos, né, velho? Ela é uma música conveniente para aquele momento ali e tal, e passou. E tem música que vai ficar 4 séculos. Tipo os hinos os hinos vai assim, 4 os décadas, hinos bíblicos, né? Tipo, porque ele vive, né? Cara, tipo, passa ano, sai ano e o negócio tem uma força incrível, né, cara? Absurda, Absurdo. Tipo... É verdade mesmo isso, é muito né, louco. Cara? E a gente fica perseguindo achar isso. Eu acho que, né, porque todo mundo quer ter uma música hypada, né? Todo mundo quer ter. Isso. E às vezes você não encontra a fórmula disso. Porque a fórmula disso, ela tem que vir com sofrimento. Tipo, tive que ser criado longe da minha mãe, com a minha avó. Ter essa vivência para que aquilo pudesse ser gerado em mim. Aquele sentimento que provocou a música Mãe. Tô falando dessa música porque ontem foi Dia das Mães, tá, galera? Por isso que eu tô falando dessa música. Porque ontem foi Dia das Mães. Então, o contexto aqui, por isso que eu tô falando, podia falar de outras. Exato. Que são assim. Que é a mesma pegada, exato. Sacou? E eu tive que sofrer para que ela tivesse força. Entendeu? Aquela pensa em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Tem um cara que escreveu aquilo ali
que o cara sofreu alguma coisa, velho. Asa Branca, mano. Você entendeu? Os caras do Nordeste, na terra velho, ardendo. o cara teve lágrima naquilo ali. Tem, velho. Que é a força do negro spiritual. É. Entendeu? Pode crer, não adianta você pensar em como fazer um hit se você não tem experiência de vida, né? É, um hit que vai perdurar. Que vai Porque hit perdurar. dá pra fazer. Você junta 4 caras aqui, a gente começa aqui, pá. Vamos Entendi. falar isso que a galera gosta. Vamos falar disso que a galera gosta. Vamos falar assim que a galera gosta. Você vê agora, desenrola, bate, joga de ladinho. Coqueluche. Mas Só que vai daqui, passar. exatamente, daqui 6 meses tem que vir uma... 6 não, 3. Daqui já tem que vir uma outra. Você entendeu? Tem que vir uma outra, tem que vir uma outra, tem que vir uma outra. Eu acho que também tem um reflexo, Marcos, da situação que nós estamos cada vez mais instantâneos e imediatistas. Então a gente a informação chega muito rápido, né? Ela chega muito rápida. Mas então, mas aí... E a gente quer alguma coisa nova. Mas eu gosto dessa quebra da Matrix aí, cara. Que é quando do nada surge algo que é sólido. Entendeu? No meio do negócio que é tudo imediato. Por quê? Que aí todo mundo tem que se render. É tipo assim, vem um cara tipo esses Luiz Gonzaga aí com a sanfona e deixa todo mundo de joelho. É louco, né? Sacou? Porque no meio de um negócio que é tudo líquido, aparece uma parada sólida. E aí todo mundo se assusta. Tipo, você vê mano, aquela girassol do Whindersson. É animal, cara. É muito Só bonito. que o cara teve que sofrer. Ele sofre o luto. Tá ligado? E ela brota de dentro. Você vê que interessante, cara? Ela brota uma flor linda, uma lótus de dentro de um lodo, né, cara? De dentro da lágrima, de dentro da lama, de dentro da tristeza, de dentro do luto. Aí brota uma flor linda, que é essa música que nasceu. O Whindersson chateado porque o avião do Gabriel Gabriel Diniz, o avião dele tinha caído, né? Ele indo ver a namorada, né? De surpresa, o avião do cara cai, velho. Tipo, mano, que fatalidade. Aí o que o cara se põe? O cara se põe no lugar, eu vou nesse avião toda semana, velho. Podia ser eu. Sacou? Aí o cara senta chorando, velho. E daquele luto, o cara nasce, né? Ou como o Brau fala, né, cara? Até do lixão nasce flor, né? Então você vê que o diamante sai dentro da lama, né? Onde ele foi pisoteado ali, né? Você vê que interessante, né? A compressão do carbono, né, cara? Cria ali algo preciosíssimo, né? Você vê o Karnal falando, né? Ostra feliz não produz pérola, né? Aí a gente olha pra essa filosofia e ela é cheia de verdade, né? Porque uva feliz não produz vinho. Então você vê que essa verdade, cara, ela precisa ser amassada dentro da gente. Então você acha que a arte brota um pouco de sofrimento? Claro, e por que a arte tá ficando fútil? Porque nós nos esquivamos do sofrimento hoje em dia. Porque todos nós, se eu lançar um livro hoje, Como Ser Feliz, é best-seller. Mesmo eu não tendo autoridade para falar disso. Porque todos nós nos esquivamos da frustração, da tristeza, da quebração de cara e a gente quer uma fórmula para felicidade. Até você me lembrou de um comediante, cara, que ele fala que esses caras, o Caetano Veloso, os caras escreveram uns musicão na época da ditadura. Aí ele falando, dá uns choque nos caras, pros caras compor. Tá faltando os caras tomar uns choque, apanhar. Porque agora você vê um período em que o cara tem um conforto, ele já tem uma agenda de shows, ele tem uma certa unanimidade, né, como um grande artista, né, que são, né, Gilberto, Caetano, esses caras são autoridades, né? Sim. Então eles hoje estão numa posição que de repente não são provocados nesse nível do sofrimento, né? Nesse nível da frustração, eles não são provocados nesse nível. Eles podem até ser, de repente agora com essa oposição política, né? Esse antagonismo, né? Do que está acontecendo, de repente eles estão até sendo provocados, mas não no nível que eles eram. O cerceamento que o cara tinha que escrever de uma forma tão inteligente para que a censura não pudesse pegar ele. E ele correndo, e ele era tão revolucionário que ele corria o risco de ser preso, né? Ele e um monte Alguns de até outros, foram, né? Os caras, pela, tipo assim, em nome da liberdade, os caras vai preso, né? Daí era uma luta intelectual, vamos dizer assim, né? Você tinha a galera que tinha luta armada, tudo bem, mas você tinha uma luta que era intelectual. E eu acho que é super nobre você ter esse tipo de coisa, porque daí você tem uma oposição que ela não é desleal.
Pô, muito louco Melhora o teu isso. argumento. É muito interessante Entendeu? isso, que a... Você não tá falando água. É. Você melhora o seu argumento. Vamos trocar ideia? Vamos. Melhora o teu que eu melhoro o meu, melhora o teu que eu melhoro o meu e a gente tá em alto nível. Jesus muitas vezes fez isso, né? Umas inversões, porque Faz pensar. se ele respondesse do jeito que o cara tá falando, ele era enquadrado em alguma coisa na lei lá dos Ele caras, faz uma né? outra pergunta. Aí ele faz uma outra muito pergunta. louco, né, Cara, é muito legal isso, né? Eu acho, uma das que eu mais gosto é quando os caras chegam nele e falam, né? Se você é o rei dos judeus, aí ele fala, você que tá falando, né? Muito bom, né, cara? Essa é muito louca, é. Tipo, mano, você que tá falando. Não sou eu. Cara, como que você vê a música? Você acha que a música tem uma função? Claro, com certeza. Desde o céu. Desde o céu ela tem função. Mas assim, tipo, por exemplo, como que você vê? A Você acha que a música é uma coisa divina? No sentido assim, a música fora da igreja, ela também tem função? Claro que tem. Opa, Como que você olha com isso? certeza. Eu vejo assim, como que tudo que é feito. Vamos ver se eu consigo reduzir para não ser xarope, não gastar teu tempo nem da galera que tá escutando. Vamos lá. Cara, tudo é um culto. Sim. Tudo é um culto. E eu acho que toda música serve a um propósito. Então, pessoas que estudam para isso, ou têm um feeling para isso, eles vão entender que determinadas combinações harmônicas, rítmicas ou melódicas, elas servem para quê? Para gerar em nós uma sensação. Então, se você tem um comercial de margarina que está acontecendo e tem uma família linda ali, você tem que ter uma música que ela potencialize o propósito do que aquela imagem teatralmente, visualmente está querendo informar. Se você tem um cara andando de skate num Ralph, você tem que ter uma música que está passando ali, uma coisa tem que estar conectada ou somando ou de alguma forma contribuindo, entendeu? Potencializando aquela sensação de liberdade, de rebeldia, entendeu? De uma vida livre. Você tá com um cara que tá dirigindo uma Harley, cara. Um barbudão assim, dirigindo uma Harley de óculos escuros numa highway. Entendeu? Você tem uma música que tem. Então toda música ela serve. Ela serve para um propósito, ela serve para reforçar um propósito, ou ela serve de alguma forma para te elevar. Quando a gente fala de elevação, são músicas que têm a capacidade, ou de alguma forma a combinação poética, harmônica e melódica e rítmica para que haja um elevo. Agora, esse elevo pode ser sentimental ou espiritual. Quando a gente fala de música gospel, essa música ela pode servir tanto dentro da igreja para só tocar a tua alma, que são onde estão os teus desejos, as tuas vontades, os teus sonhos e ideais. Então eu posso fazer uma música que eu crie uma combinação sonora que eu só mexa no seu nível almático, que é o que a maioria das pessoas fazem. E ela dá gás para a pessoa consegue viver mais uma semana ali e cair essa segunda-feira ali, e ir atrás e o gigante vai cair e você vai passar e Deus vai te ajudar, você vai passar. E o cara fala, meu Deus, eu preciso passar essa semana, eu preciso vencer. Você vai vencer, ai Deus, eu vou vencer. E o cara pega gás daquilo ali, emocionalmente ele se nutre para ele vencer mais uma semana na vida dele, que de repente não é uma vida tranquila. Não é uma vida, não é o ideal que ele gostaria de estar, entendeu? Então, que música é essa? É uma música, cara, que de alguma forma ela vai servir a um propósito que é de motivar você, incentivar você e fazer com que você tenha carvão na tua máquina para vencer mais uma semana. Ou uma pessoa que está com uma doença terminal, sei lá, ou para gerar uma forma de, sei lá, de esperança no cara, e ele vai mais um pouco, sabe? Entendi. Tem uma música que ela é para celebrar, é para gerar alegria, para liberar endorfina mesmo, entendeu? É uma música que ela é pro cara mexer o corpo, entendeu? Essa é uma música que ela vai fazer com que você se mexa, que você sue mesmo, entendeu? Ela é uma música para você pular, para você extravasar, entendeu? E ela tem uma função importante também para isso. Ela é uma ferramenta para isso. E tem uma música que ela é espiritual em um nível que ela pode ser, que ela te conecta com
o mundo espiritual de forma saudável. Ela te conecta com o mundo espiritual. Essa é uma música que não é fácil fazer. Porque essa música, a prerrogativa dela é que você tenha conhecimento disso que você está querendo, que você está buscando conexão. Você tem que ter o mínimo de conhecimento. Você não pode fazer uma coisa na intuição, você tem que ter vida para que isso aconteça, porque não é você que chega lá, é alguém que te dá o acesso para chegar lá. Então, você tem a senha desse nível. Quem que te dá essa senha? Alguém tem que te dar a senha para que você acesse esse ambiente espiritual. Então, por isso que quase ninguém alcança esse nível, porque é um nível em que a pessoa tem que ter legitimidade moral, o cara tem que ter vida para poder alguém dar a senha. Não é ele que faz. A Hashem dá a senha pro cara. E aí ele move o mundo espiritual. Agora, como você falou de música secular, eu acho que música secular ou música, vamos dizer assim, que é uma música normal, né? Vamos dizer assim, uma música que para todos, né? Eu acho que a música pode se dividir em a música secular, de fato, né? Cotidiana, e tem a música que é a música profana. Qual que é a intenção da música profana? A música profana, ela tem a intenção de rebaixar você, rebaixar teus pensamentos, rebaixar tuas emoções, rebaixar os teus impulsos. Que aí ela serve também a um propósito. Ela né? serve a um propósito. Por isso que eu falo, tudo é um culto. Se você vai num show de determinada banda, aquilo é um culto. Se você vai a um show de um determinado artista, aquilo é um culto. Você acha que é só um show, não é. É um culto. É um culto a quê? Eu não sei. Não sei o que ele tem como o que ele tem como centro da vida dele, o que ele de fato ele adora. Não sei. Então, a música profana, ela serve de fato a que você seja ou não. A música profana, ela serve para te rebaixar. Ela rebaixa o teu sentimento, ela rebaixa tuas emoções a um nível em que você começa a ficar cada vez mais próximo ao nível do instinto. Então, o instinto carnal. Uma música que ela vai rebaixar o teu sentimento para o nível carnal. É uma música que você vai ouvir a música e você vai ter pensamentos, você vai ter impulsos, você vai ter ideias, sensações que vão te levar para níveis carnais. Sacou? Sejam eles sexuais, de rebeldia, psíquicos, você vai ter uma música que ela te deprime. Eu vi uma cantora fazendo uma música, quando eu vi o álbum dela, muito bem produzido, quando eu vi o álbum gospel. Quando eu vi o álbum, eu falei, opa, essa água é suja. Essa água é suja. É uma água, é uma combinação sonora que ela é feita para deprimir os adolescentes, deprimir os jovens. Ela tem uma mágoa, ela tem uma água que quem beber daquela água, ela começa ela apaga a luz do quarto, ela fica agachada na cama e ela abraça o travesseiro, ou então ela vai para um canto ela traz a sensação do cara estar dentro de um quarto cinza escuro. Sabe que ela emana essa vibe. Assim. Essa vibe. Sacou? Eu acho que a pessoa não sabe. Não, eu não acredito que não saiba, mas de repente era o jeito que a pessoa estava, ou do jeito com que ela se sentia, ou do jeito com que ela se sente dentro de todo esse organismo que é a indústria gospel, do jeito que ela se sentia, entendeu? Então ela produz algo que está dentro dela. Então ela cria, igual a Zoe Lily fala, ninguém vai levar pessoas a um lugar onde ela nunca esteve sozinho. Então primeiro eu estou naquele lugar, eu sei o caminho para aquele lugar e eu arrasto a multidão para aquele lugar. Então é muito perigoso eu levar gente para um lugar que eu tô. Porque eu posso estar num lugar que é perigoso psicologicamente, emocionalmente, e levar multidões para aquele abismo, através da minha influência. Quando isso ficou claro na minha cabeça, eu tenho muito cuidado com o que eu canto, muito cuidado com o que eu interpreto, muito cuidado com aquilo que eu componho. Eu não tinha essa clareza, para mim é muito claro hoje. A música ou te eleva ou te rebaixa. Basicamente, na minha mente funciona assim. E tudo é um culto. Tudo é um culto. Quando você faz uma música que pá, não sei o que e tal, você pode ver que às vezes é um culto para o homem. É um culto humanista. Pode ter uma cruz lá, pode ter Jesus lá, mas é um culto para o homem. Pode perceber. Sutilmente você vai ver que ali está sendo endeusado a figura de você vai conquistar, você vai romper, você vai governar, você vai superar, você vai passar por cima. É você o centro de tudo.
Por que é feito isso? Por que isso se popularizou tanto? Porque dá certo. Dá muito certo. E aí Deus é só uma entidade que está ali Meio que assistindo o culto, né? mas sendo, de repente, de alguma forma, acessado para que ele possibilite a realização das minhas necessidades Sim. existenciais, meus sonhos, meus ideais. E aí vamos estreitar mais ainda, porque aí fica mais estreito. Dentro disso, o que é saudável, né? Você fala assim, meu Deus do céu. E eu servi esse sistema há muito tempo sem saber, sem noção nenhuma. Uhum. Quando veio pra minha metanoia, quando a minha mente muda e eu, falei, opa, peraí. Porque muita gente não tem essa consciência. Não, muita gente não. Quase A maioria ninguém das tem. pessoas não tem, né? Porque o mundo almático, ele é maravilhoso, é uma delícia. Cara, se você for parar pra pensar, você vai concordar comigo. O que é vendido pra nós é que a felicidade é tudo aquilo que te deixa feliz. E tudo aquilo que te deixa feliz não é felicidade, é prazer. Quando você tem uma estrutura que você pega uma egrégora, você põe as pessoas com um pensamento no mesmo lugar, você pega um templo, você põe lá 2.000 pessoas e você alinha aquelas mentes, todas que elas vão conquistar, que elas vão conseguir. Cara, isso é muito prazeroso. Isso é uma delícia, cara. Você vai conseguir, você vai conquistar, você vai romper, vai dar certo, você vai... vai ser animal esse ano, é teu ano, é um ano que você vai, é a sua prosperidade, é a sua casa, é o seu casamento, é o seu carro, é a sua empresa. Você vai, isso é muito gostoso, velho. Dá certo. Quando os caras entenderam que isso dava certo, vem dos Estados Unidos isso, tá? Você comerá o melhor desta terra, que eles perceberam, peraí, vamos pintar... Todo dia da prosperidade, vamos pintar de ouro essa parada. Porque o evangelho, de fato, é... Quem quiser vir após mim, completa. Negue-se a si mesmo. Toma a tua. Toma a sua cruz e siga. O evangelho é isso. Só que aí você pega isso aqui e você pinta isso aqui de ouro. Sacou? Você pinta de ouro, cara. Você pinta diamante. Você põe uma cruz cheia de diamante. Você pinta uma cruz cheia de rubis, ametistas, Sim. opalas. Toma a cruz aí, a cruz. Olha que cruz de ouro. Aí todo mundo quer pegar essa cruz de ouro. E aí virou a corrida do ouro. Então é gostoso. Cara, tudo que gera prazer e conforto no ser humano é o que a gente persegue. Uhum. É ou não é? Sim. Por que você troca de carro? Prazer, conforto. Com certeza. O novo carro tem o quê? Você não precisa dirigir, ele estaciona sozinho. Ele bebe menos, você gasta menos, ele tem mais conforto, o ar-condicionado é dual zone, e você põe lá não sei o quê, você entra, ele já emparelha o teu celular, você já ele conversa com você. Senhor Sérgio, o senhor gostaria de aumentar o ar-condicionado? Sim, aí, tudo é isso aí. Você chega em casa, qual que é a onda agora? Cortina que move sozinha, não sei o que acende a luz. Você entra em casa, toca a tua música preferida, sacou? Você abre o chuveiro, ele põe na temperatura que você já programou, que é, entendeu? 40 graus, com uma delícia. A geladeira dá água na temperatura que você quer. Por que a gente gosta disso? Porque a gente traduziu isso como felicidade. E essa é a grande piração do mundo, porque é onde isso vai acabar. Sacou? Onde isso não tem fim. Porque o cara que tá dirigindo hoje um Tesla, daqui a 5 anos, cara, ele vai querer outra parada, velho. E a gente é ou não é assim? Saquei. Sacou? Aonde isso vai parar? Se a minha felicidade tiver atrelada ao prazer, eu vou ter cada vez doses maiores, né? E aí... um abismo chama o outro. Pois e você tem que sempre suprir, é o lance da droga. Por quê? Porque o que libera a serotonina, dopamina, endorfina, ocitocina, o que quer que seja de ina no final, que é legal, que faz você se sentir pra caramba legal, que é o grande argumento da serpente, se sinta como Deus. Que faz você se sentir bem pra caramba, não é gostoso, cara? Uhum. Cara, não é gostoso, velho? Quando seu time ganha, não é gostoso, velho? Sim. Você libera endorfina ou não libera? Sim. Mano, quando você chegou no final do ano, vem um bônus lá na tua empresa que, caiu, você vai cara, o Natal vai ser animal, a gente vai poder viajar, não é gostoso? Tô falando que isso é errado. O problema é quando a gente tá refém disso em níveis em que isso nos escraviza. Porque todo mundo tá na corrida do ouro. Eu tô falando esse monte de coisa gostosa aqui, muita coisa bonita, um monte de coisa legal. Só que é o seguinte, bicho, eu não consigo ir na contracultura disso também. Eu tô também no meio do capitalismo. Eu tô também correndo atrás. Uhum. Você acha que eu não quero hypar uma música? Você não quero também ser o número 1 no Spotify? Não com tanta ambição. Se eu quisesse mesmo, eu estaria. Se eu quisesse mesmo, falar, eu quero levantar de manhã e falar assim, eu quero essa parada a qualquer preço. Então, isso não, eu não sou refém disso. Mas assim, todo mundo tá na corrida, todo mundo tá lá, todo mundo tá querendo, todo mundo tem conta pra pagar,
Todo mundo quer chegar legal. Todo mundo quer vestir uma roupa legal. Todo mundo quer ter um instrumento caro. Todo mundo quer ter um som bom tocando, um microfone top. Todo mundo quer estar com um shape legal. Todo mundo, velho, não tem esse que fala, eu, neném. Tem o Marinho que assumiu uma vida agora agora não, né? Ele encontrou sentido na vida dele, o Eduardo Marinho, que é um contracultura. O cara é tipo um hippie, né? Conheço. Que é muito legal a ideia dele, só que não funciona pra todo mundo. É legal a filosofia dele, é uma filosofia até próxima do que Jesus pregaria, só que não funciona pra todo mundo. Porque a sociedade não dá pra todo mundo ficar pegando carona e vendendo miçanga na praia. Não dá. Não dá. É utopia. Então o que a gente tem que fazer? Cara, vamos equilibrar essa parada, vamos correr atrás, vamos se formar, vamos conquistar, vamos ser promovido, vamos ser um bom funcionário, ou de repente ser um bom patrão, ou de repente ser um bom empresário, um cara de sucesso. Mas não vamos ser escravo disso. Entendeu? Então, só que essa pilha que você tá falando, eu tenho conversado sobre isso, sobre o lance da gratidão, né? Porque tem muito a ver com... Parece que você nunca tá bom aqui, né? Tem que ter alguma coisa a mais, tem que chegar... É o que você falou, sempre existe um próximo nível do que eu tenho que conquistar, do que eu tenho que... Isso fez com que a sociedade viesse do cara batendo a pedra pra fazer o fogo, hoje a gente com fogão elétrico. Porque... Sacou? Por causa que é igual você falou, por exemplo, essa percepção já estava em Adão e Eva... Sim, tanto é que eles... Que existia um estado melhor do que o que eles estavam. Exatamente. Porque, Cara, por exemplo... falou tudo. Entendeu? Eles poderiam responder, não, meu, tá bom aqui do jeito que tá. Pode crer. A gente não precisa ser elevado a nenhum outro nível. Nossa, falou tudo. Né? A gente não precisa ser elevado a nenhum outro nível. Tá bom aqui que a gente tá no Jardim do Éden, mano. Cara, A gente... verdade. Deus vem trocar ideia, a gente... Então, assim, essa necessidade de sempre estar em outro nível, Que de louco sempre isso, chegar. né, cara? Não é? Você falando, eu nunca tinha pensado nisso. Eu pensei nisso agora. Que é o lance da terra, eu acho. Acho que como a gente é dual, desde a nossa criação, porque de alguma forma a gente tem 50% divino, mas a gente tem 50% de terra. Sim. De barro, de humanidade, de terra, cara, do que é corruptível, do que é passageiro, do que é... Porque você... Então acho que isso grita na gente sempre. Com certeza. Pô, Entendeu? tem um outro lugar, tem um próximo nível. E você acha que é possível você Tanto é que quando houver, de alguma forma, como eu acredito em remissão e salvação e galardão, Uhum. então, tanto é que quando você vai para esse nível, você não pode ir com esse corpo material. Entendi. Você vai com um corpo glorificado. Isso que eu ia te perguntar. Tipo assim, você como se você abrisse mão daquilo que é físico e Sim. terreno. Muito louco, né? Porque talvez com esse corpo não tem como você ser plenamente satisfeito. Muito louco, né? Ele já tá viciado em querer a outra coisa, né? Porque às vezes eu penso isso... Até a terra tem que ser transformada, né? É. Você vê que é uma nova terra e um novo céu. É um negócio que ele é transformado para depois comportar a humanidade que não tem mais mácula. Então até a terra é transformada. Isso Mas é fantástico. A de pensar, gratidão né? é um exercício, né? Do tipo assim, meu, obrigado pelo que eu tenho hoje, agora. Só que esse é um exercício para quem é evoluído. Cara, às vezes eu falo assim, puxa vida, cara, eu tenho ideias assim que, de alguma forma, são ideias que são fora do que é o todo, do que todo mundo tá pensando. Só que quando você vai para esse nível de gratidão, e eu pergunto para mim, cara, será que eu já não tenho o suficiente? Entendeu? E aí, cara, aí você fala assim, cara, eu preciso ser mais grato. Eu preciso agradecer. E esse nível que você tá falando é um nível, cara, que a consciência tem que estar muito expandida. Para você falar assim, cara, eu preciso agradecer. Agradecer pela história que eu tenho, pela segunda chance que eu tive, pela voz que eu tenho. Agradecer porque eu tenho um lugar para deitar. Dalai Lama fala, né? Aquilo que não deu certo na sua vida talvez tenha sido uma grande sorte, né? Talvez a melhor coisa que aconteceu na sua vida, né, cara? Foi aquilo não ter dado certo, aquele seu plano, né? Não ter dado certo. Eu até e gosto se agradecer pelas quebradas de cara. Eu até gosto daquela letra que os caras fizeram daquela música Worshiping, que fala que a porta aberta é você, mas a fechada também é você. Claro. Que é isso, né? É mais ou menos nessa ideia, né? O todo é isso, cara. O todo é tudo, né? O todo é tudo. O bom e o mal.
O Serginho, legal, o show e o não show. e qual que foi o lance? tá Você dentro. mudou o estilo musical também, né? Um pouco, assim, né? Você mudou pra um worship mais country, assim, uma outra Folk, parada. né? O que foi que rolou, assim? Foi por quê? Cara, a minha música só refletiu a pessoa que eu acabei me tornando. Eu comecei não ver graça mais, não ver graça no sentido assim de daquilo não me preencher mais. Eu comecei a sentir necessidade do menos. Comecei a sentir necessidade do simples. Eu acho que o folk, o country, ele traduz isso. Ele dá espaço para alguma outra coisa que não é só você, sacou? Ele dá espaço para uma ideia, de uma filosofia, ele dá espaço para um propósito, ele dá espaço para o espiritual, Hoje você entendeu? faz só o piano e voz ou faz violão e voz também? Alguma coisa eu faço, ainda não tô me apresentando violão e voz, eu faço piano, que é o que eu não preciso pensar para fazer, entendeu? Em casa eu faço violão, componho já no violão, tudo, mas eu não tô me apresentando porque eu ainda comecei muito tarde a fazer. Aí, para pegar fluência, porque tem o fator de você não precisar pensar para fazer, só flui, entendeu? Legal. E- Quanto menos objeção, melhor, né? Então assim, às vezes eu ainda tô muito pensando no que eu tenho que fazer, aí preciso treinar mais e tal para chegar nesse ponto. Agora, toda mudança de estilo, toda mudança musical, para ela ser real, ela tem que ser o reflexo daquilo que já aconteceu em você. Sim. Você começou a se identificar com esse outro estilo de alguma forma, numa questão da mensagem, da ideologia É. mesmo, né? Eu acho que é a simplicidade, cara. A simplicidade. Porque você tem sempre, quando você vai fazer um estilo musical, você tem sempre uma classificação de prioridades, entendeu? O que está em primeiro lugar aqui? É a minha virtuose, a minha capacidade musical, que é a arte. Então ela tem espaço para isso. Então tudo aquilo que eu vou fazer como capacidade humana, ou talento, ou virtuose humana, então tudo aquilo que eu vou fazer nesse nível, ela tá em prioridade. Então eu tenho uma música que é super virtuosa e é super difícil de ser tocada. Eu já fiz essa música, entendeu? Eu já compus música assim, já arranjei, já fiz música para que fosse complicada de ser interpretada e tal. E daí eu percebi que você constrói um muro. É como se você falasse um outro idioma que as pessoas até escutam e acham bonito, mas elas não conseguem fazer igual, elas não conseguem cantar junto, elas não conseguem tocar junto, entendeu? Porque é num tom difícil de tocar, são acordes difíceis de reproduzir, são ritmos que não são convencionais, ele não tá dentro aí de um 4x4, entendeu? Você faz música em 5, música em 11, entendeu? Sim. Música em 7. Então você tem, não a música inteira, mas em determinado compasso você divide ele em 7, entendeu? Ou em 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Tipo, não é fácil de fazer isso. Com todo mundo tocando. Então é um negócio doido, assim, que você vai fazer. E na verdade, é arte. E ela é bem-vinda e tal, é a sua ferramenta. É a arte, legal, vamos aplaudir. Sim. Show de bola, foi uma fase muito boa. Muito legal, todo mundo, cara, curtindo pra caramba fazer. Só que ele fica sempre em níveis físicos, né? Ela é bonita enquanto arte. Só que você não tem um impacto, ela não tem um dínamo, um poder muito grande em níveis espirituais. E como eu fui perseguindo isso e querendo entender isso, e você vai perceber que o que tem impacto em nível espiritual é aquilo que dá espaço pro espiritual operar. Se tem muito você, tem pouco espírito. Sacou? Saquei, Se tem menos você, tem mais. Você foi tirando fui tirando. as arestas ali. Fui tirando. Aí fica, cara, tem música que eu faço em 4 acordes, velho. 4 acordes. Tem introdução que é Legal uma isso nota. que você falou, né? Por isso que nessa coisa meio yoga, não sei o que lá, É. às vezes é só um som ali, Isso. né? Um som só de um instrumento só, E daí né? você tá trabalhando, você não tá trabalhando um som, você tá trabalhando uma frequência. É. E quando você. Entendeu? E essa frequência ela tem um propósito. Sim. Entendeu? Essa frequência ela exerce uma influência no todo. Ela exerce uma influência na atmosfera do lugar. Ela cria um ambiente, essa frequência. Então, tipo assim, não, é pensado. Você tem uma frequência, ali eu tô gerando uma frequência, ela não é bonito. Não é bonito. Ela tem um propósito para que ela esteja acontecendo ali. Tem um pad ali, porque é uma frequência que vai gerar um resultado em níveis espirituais, sacou?
Aí já não é acorde, é frequência. Tanto é que você percebe que tem bandas que já se ligaram nisso, eles não tocam em 440 Hz, né? Eles já afinam os instrumentos em 432. Porque a frequência, ela exerce uma influência nas células de água que a gente tem no corpo. Então, através do som, ele pode te curar. Através do som, com uma frequência certa, ele pode criar efeitos muito positivos em nós. Legal. Essa Você é uma já leu música umas paradas espiritual. de musicoterapia, não? Também ou não? Já Já sim. leu umas coisas legais? É o acorde secreto que Davi perseguia, tá ligado? É isso. É uma combinação sonora que cria uma frequência. Cara, é uma piração falar disso, né? Mas é uma combinação sonora que cria uma frequência que conecta direto com o sagrado. Que é o acorde que o cara perseguia. Ele falava, eu preciso achar esse acorde que invoca a presença do sagrado. E ele fica ali, né, tentando. Imagina só, o cara faz o próprio instrumento ali com tripa de carneiro, né, com crina de boi, sei lá, de alguma coisa de cavalo lá, né, alguma coisa lá, e o cara fazer um som naquilo ali, combinar uma frequência naquilo para invocar a presença do sagrado. É muito louco, né, cara? A preocupação do cara, que não é que ele toca pra caramba, né? Apesar que quando Saul pede um cara, ele fala assim, que toque bem, né? Mas quer dizer que ele perseguiu tanto esse secret chord, né? Esse acorde secreto, que ele acabou tocando bem, perseguindo um acorde secreto. Acabou desenvolvendo, né? É muito louco, né, cara? E Você é vê isso, que às vezes o tocar bem é o tocar na alma, né? no espírito. No espírito, Na alma é fácil tocar. Entendi. Na Uma alma coisa na alma né? é além. Na alma é todas as suas gavetas existenciais, né? Ou até aquilo que te deprime ou te frustra, ou uma situação antiga que te frustrou. Então você acessa aquela gaveta ali de emoções, né, mal resolvidas ou bem resolvidas ou ultrapassadas. Você acessa aquilo tudo de novo e você tocou na pessoa. Só que depois terminou aquilo, acabou a música, ela vai embora e nada mudou. A prerrogativa do Espírito é criar uma expansão em nós que ele altera quem nós estamos nos tornando, sempre. É muito louco. E aí você começa a ficar praticamente sempre... Você começa a ficar indignado com quem você é. A sua formação atual, você tá, de alguma forma, frustrado com ela. Do jeito que a gente fica... Qual que é a prerrogativa do Espírito? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ou seja, toda a sua forma, a forma com que nós estamos, você sempre vai estar frustrado com ela. E do mesmo jeito que com a carne ou a alma, você sempre quer mais conforto, mais riqueza, mais coisa que te dá prazer, quando o espírito, ele sempre vai falar assim, cara, você precisa estar mais conectado com do o reino, do arrependimento, mesmo, de melhorar, de policiar seus pensamentos, entendeu? Então, tipo assim, tem coisa que você tá vendo no Instagram, aí você olha, o Instagram sugere pra você. Aí você fala, parou, porque sempre vai sugerir. Ele tá querendo te rebaixar. Aí você tá ali, você fala, parou, porque já tem uma luz que acende, você fala, parou. Você mesmo fala pra você. Porque daí você não mergulha naquele mar de... Naquela vibe, porque muda a tua frequência, muda teu pensamento, muda quem você... Então tem uma briga acontecendo pra te tornar. Os dois estão brigando pra te tornar. Sacou? Okay. Por isso que o homem espiritual, ele sempre vai ter uma vibe mais de arrependimento, né? Ele tá inconformado ele tá inconformado com quem ele é, cara. Você vê Paulo falando, cara, que lixo que eu sou, velho. Tá ligado? O Paulo não fala isso? Miserável que eu sou. E os apóstolos o cara escreveu a metade da Bíblia, velho. E o cara tá falando miserável que eu sou? Velho. É porque quanto mais perto da luz, mais a miserabilidade dele tá à mostra. Os apóstolos faziam a galera ficar nessa vibe, né? Essa é a vibe. Se aquilo que você tá tendo contato, tá lendo, tá ouvindo, não gera isso em você, tem alguma coisa errada. Ela não é espiritual. Pode ser arte, pode ser música almática, pode ser música física, música pra celebrar. Cara, se ela não te deixa inconformado com quem você tá se tornando, tem alguma coisa errada. Alguma coisa dentro de um álbum, tem que ter uma música ali, cara, que ele fala assim, cara, eu preciso melhorar, sacou? Isso é o que todo mundo tá perseguindo. E tipo, eu olho pra mim e falo, cara, tô muito longe
muito longe daquilo que seria ideal para que eu tivesse hoje. Sacou? Só que como a primeira coisa, cara, entender isso, reconhecer. Acho que já é o primeiro passo, entendeu? E aí é o caminho. O caminho é isso. Ninguém tá falando, você pode ver que ninguém vai determinar se o cara tá à frente ou não está. Todos nós estamos no caminho. Não dá pra você, eu não consigo determinar se você tá na minha frente ou atrás de mim. Você entendeu isso? Você vê líderes, não tem como você olhar pra esse cara e falar, meu, esse cara tá muito à frente. Às vezes não tá. Às vezes o cara que você acha que tá muito à frente no caminho não tá. Não, sim, que Não essa, existe. essa é uma pilha que é o que você falou, de quando a religião entrou numa vibe de competição, Exato, de triunfo. numa vibe de mercado. Que aí em mercado tem mesmo quem tá em cima, quem tá embaixo, né? Então, Mas no caminho, todos nós só estamos no caminho. Exato. E esse caminho é pra nos tornar, pra nem aperfeiçoar. tem essa né? lógica de quem tá na frente e quem tá Então, atrás. é muito louco, né? Você tá trazendo uma lógica do mercado e colocando Isso. dentro do, né? Porque basta você esteja no caminho. Ah, caí no caminho. Onde você caiu? No caminho. Só levanta, mas você tá no caminho ainda. Você caiu. Você não caiu, você não, tipo assim, você não voltou do zero, você voltou da sua queda ou da sua experiência. Então você tá melhor depois de uma quebrada de cara. Nem tem zero, mano. É muito louco, Nem né, tem cara? número. É doido, né, cara? É E é uma coisa que não é popular, uma coisa que não vende, entendeu? Todos os líderes que eu vejo que estão com com essa vibe ou com essa compreensão, todos eles têm igrejas que não passam de 100 membros, entendeu? Sacou? Porque essa não é um... cara, não são gatilhos almáticos, então assim, não é tão convidativo pra você. Sim, não é mercadológico, Não né? é mercadológico, Carnal, né? verdade, Isso aí, ela verdade. não produz prazer, né, cara? Ela produz renúncia. Pois E aí você é. fala, cara, Pô, velho, que legal, muito Serginho, louco. que legal. Muito louco. Cara, e a tem música uma- vem junto, né? Tem uma pergunta que eu faço pra todo mundo, assim, quando tá encerrando a entrevista, que é se você pudesse voltar no tempo, sei lá, você é adolescente, assim, e você dá um conselho pra você mesmo, que conselho que você daria? Cara, essa é uma ótima pergunta, hein? Daria pro Sérgio do passado falar, acredita que você carrega algo que Deus deu só pra você. Para de querer levar todo mundo contigo, porque Deus deu alguma coisa pra você e você vai perder muito tempo achando que Deus só vai usar você se você tiver com muita gente ao seu redor. Às vezes não. Deus vai fazer o que é necessário que seja feito através de você, por você e com o pouquinho que você tem mesmo. Porque não é você, é Ele em você. Então isso eu falaria, acredita que Deus te escolheu de alguma maneira porque você tem alguma coisa em você, alguma que se conecta com o sagrado. Acredita nisso. Não perde tempo achando que não é verdade, que não é real. Falaria isso e falaria, acredita em você. É isso que eu Legal, hein, falaria. cara? Olhando dentro dos meus olhos e dizendo isso pra mim no passado. Muito bacana, cara. Pô, Serginho, eu só tenho como te agradecer, cara. Eu tô chateado com você, cara. Por Chateado. quê? Porque acabou o negócio, pô. Agora, na Cara, hora mas que é pra você voltar, cara. É pra você Legal. voltar outras vezes. De repente, quem sabe a gente monta aí o piano pra você cantar. Legal. Eu nem vou pedir pra você cantar do nada, que eu já sei como é que é o negócio. Aí o cara, pô, falei 2 horas depois que você falou pra eu cantar. Tem todo esse negócio, né? Eu vi você tocando violão, você toca bem. Da voz. Ô, Serginho, Você obrigado. toca bem. Caramba, mano. Você é um cara que você sempre tira querendo me um evoluir. coelho da cartola, né? Legal isso aí. Você Pô. sempre tem um plus a mais. Legal. E eu desejo sucesso pra você, Pô, obrigado, cara. que você continue com esse trabalho, acredita nele, ó, pega a palavra, acredita que você Amém. tem alguma Pego. coisa que é pra você, entendeu? Independente do que os outros estão fazendo, você tem um propósito, algo que você está levando, e se preocupe em sempre reconhecer isso e acreditar que você tem uma palavra, ou se isso não está claro para você, busque para que isso fique claro para você, que você tem um propósito, que você carrega alguma coisa que seja tua. Se isso já acontece, valorize o que você tem. Pô, valeu. E Muito sucesso, cara, triunfo. Vai Pô, pra cima, obrigado, vai lá. obrigado, cara. Eu te agradeço muito por você ter vindo aqui, cara. Eu Quem vim, sabe- sabe que eu aceitei rápido? Da última vez que você me chamou, eu tava numa outra rotina, Eu não lembro, tava tava nem pandemia cabeça, nem também, né? cabeça. Mas quando eu aceitei, porque a gente trocava muita ideia no pós. Sim, sim. Entendeu? E quando a gente conversava ali, acabou lá a programação lá, e a gente ficava trocando ideia, eu falei, mano, o Marcos, ele é ligeiro. Ele tem
conteúdo. Então, quando você me convidou, eu falei assim, não, vamos lá, vai ser legal pra caramba. E foi muito legal, mano. Cara, ótimo, cara. Tô sempre às Obrigado ordens. mesmo. Quem sabe um dia a gente faz uma outra aí com teclado. Quero Tá. que você volte aí, Vamos lá, vamos voltar. que vai ser legal, né? Tá, assim, uma coisa também, acredito que tem a galera que gosta de ouvir o você som, né? cantar, né? E tudo mais. Mas, meu, foi muito bacana ver toda essa parada sua. Você sempre compartilhou as ideias, sempre fez questão de... E aí eu sempre falo pros caras, eu falo, mano, o Sérgio Saz é outra vibe, cara, não tem nada a ver com quem me conheceu num tempo passado, cara, vamos falar a verdade, quem te conheceu há 10 anos atrás não te conheceu, velho, conheceu você de 10 anos. Sim, mano. Então, é a mesma coisa pra mim, cara. O cara olha pra mim, ele me rotulou lá 10 anos atrás. Exato. Cara, eu não sou aquele cara mais. Exato. Eu tô em constante evolução. Entendeu? Tem Não que conversar vos com você conformeis com hoje, este presente século. hoje pra saber, cara. Exatamente, Mas meu. transformai-vos pela renovação da vossa mente. Com certeza, Para que velho. experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável, ou boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É Com isso que a gente tá. certeza. Acho que todo mundo tá nessa, entendeu? E, cara, foi legal quando ele foi no programa lá, que eu chamei ele, e ele tava passando som, e o Serginho e um outro cara, né? Uma outra banda, não sei o que, mano. Aí a situação é engraçada, né? Eu dou risada. Por causa que os caras chegam pra cantar e tá o Sais passando o som, né? E o que você faz agora pra cantar depois, né? Os caras vieram reclamar comigo, falaram, mano, você tá louco, velho? Tipo... Sério que rolou isso, cara? ó, Sais, não é puxando seu saco, velho, mas é uma outra parada, mano. Tipo assim, é um outro lance, não é... É o que você tá falando, é um outro rolê, cara. Ah, tá, é verdade. Não, hoje em dia, quando eu vou me mover nessa onda, de fato é outro rolê. Mano, é outra outro vibe. E aí arrasta tudo, cara. E Tem é uma lugar que galera... tem lugar que eu chego, Marcos. Depois que eu ministrei e que eu levanto essas questões em níveis espirituais para que a gente pense. Cara, você muda tudo depois. Eu costumo falar que eu chego no lugar e eu vou falar, pessoal, eu vou tropeçar com o bolo de vocês. Porque eu trago uma outra parada. Então o bolo de vocês, todo mundo vai ficar felizinho, talvez não fique. Então me perdoe. Já começo a pedir perdão antes. Mas você vai mudar tudo, porque depois que você passa com aquilo que a gente falou aqui, não tem mais como vir com a água velha. Não tem mais. Vai precisar ter uma água nova. Então depois que você passa, de fato, ele é... constrangedor, né? Mano, aí fica chato. Tem tudo. Porque você fala assim, aí o cara que ia pregar não vai poder pregar mais aquilo que ele ia pregar. Porque agora fiquei refém disso agora. E digo assim, porque é incontestável. E tem a própria admiração dos caras Quem ia por você. tocar já não ia tocar, já não dá mais pra tocar aquilo que ia tocar, entendeu? E tem a admiração dos caras por você também, como cantor e tudo mais, que tá todo mundo querendo ver ele cantar. Sabe o que tá sendo legal agora, cara? Que a galera não... Tipo assim, eu tô fazendo um público novo. Entendeu? Um beijo pro meu público antigo, mas eu tô fazendo um público novo. Isso pra mim tá sendo muito gostoso, muito bom, entendeu? De ver criançada que nunca viu o Saz com Raiz Coral e olhar pra mim hoje e não ter a referência mano, de um Saz de fora que não é esse. Eu sei que você não gosta sacou? mais de ser visto como cantor virtuoso. Mas isso é uma parada que não tem como você negar também. Que tem uma questão vocal diferenciada, que tem uma questão técnica, que tem uma questão de controle de timbre, que tem uma questão de impostação. E querendo ou não, também os caras vão aprender com isso, né, cara? Então, tipo assim, eu acho legal você também pensar no músico. Eu sei que o que você quer é muito maior, mas o músico, o cantor, ele vai continuar. Cara, mas de repente você pode ser tudo isso que você falou, tudo bem, mas de repente eu posso ser o contraponto, só porque todo mundo tá nessa necessidade técnica, e de repente eu sou o cara que levanta outra lebre. Fala assim, legal, tem tudo isso, tem esse universo técnico, mas também tem esse. Sim, não, entendeu? isso eu acho legal. De alguma forma... Não, exato. E eu acho que principalmente para os caras que só pensavam nisso. Só pensava em fritar, só pensava em entortar, só pensava em virtuose, só pensa em aluno. O cara tá tocando com você é o vocalista. Eu tô tocando aqui, cara, só tô pensando em aluno. Eu tô fazendo frase aqui, pensando que dali daquela comunidade eu vou tirar 3, 4 alunos. Ele não tá pensando em contribuir com o teu som. Tô pensando em mostrar que eu sei fazer a parada pros os caras virem fazer aula comigo.
Opa, peraí. Não rola. Aí não alinhou, não tem propósito junto, entendeu? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Mano, é legal Não dá. você falar isso, cara. Sacou? Porque é bem isso mesmo. Entendeu? Tem o outro que tá tocando ali e ele tá fazendo ali um trejeito porque ele quer arrumar uma menininha ali. Ai, vou fazer um bagulho aqui agora, as meninas vão gostar. Sacou? Então, peraí, você tem uma turma que tá andando com você, entendeu? Não tô falando que isso acontecia comigo, mas isso acontece com todo Mano, mundo. isso acontece, pô. Sacou? Todo mundo sabe. Com todo mundo que tem gig. E acontece. Porque qual que é o ideal? É que, de alguma forma, a gente alinhe o pensamento da gig toda para que todo mundo esteja no mesmo propósito. Exato, sacou? não, só essa reflexão, cara, já é muito legal de o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô aqui, né, É igual... O que eu tô fazendo aqui? É isso aí. É. Tem lugar que eu chego, eu falo, o que eu tô fazendo? Qual que é a pergunta que eu faço antes de subir para ministrar? O que eu tô fazendo aqui? Essa é a pergunta que eu faço da minha cabeça. E olha, eu abaixo a cabeça e falo, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu começo a procurar, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu posso servir este lugar de forma saudável? Que não seja vazia, almática, hedonista e humana. Essa é a minha pergunta. Eu chego num lugar, tá rolando um moving, falo, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu posso servir essas pessoas de uma forma que eu as provoque para que elas se expandam? Sacou? Essa é a pergunta, cara. Cara, todo mundo devia fazer essa pergunta. O que eu tô fazendo aqui? Isso é real, cara. Eu tô aqui para arrumar aluno. Eu tô aqui para vender curso. Eu tô aqui pra menina gostar de mim. Eu tô aqui para impressionar fulano que veio me ver. Eu tô aqui para fazer vídeo pro Instagram, que eu vou fazer uma hora que eu vou fritar e vou pôr alguém para filmar e vou publicar como meus vídeos. Então o que eu tô fazendo aqui? Não, eu tô aqui para provocar a presença, tô aqui para contribuir com o ministério desse cara. Eu acredito nisso, no que ele carrega. Então, o que eu tô fazendo aqui? Essa é a grande pergunta, cara. Essa é a grande pergunta. Matou. Show. O que eu tô fazendo aqui? Vamos encerrar assim, então. O que a gente tá fazendo? O que você tá fazendo aí? Obrigado, Valeu, hein, Sass? sempre às ordens. Show. Fechou?